Oi, gente. Então, estamos aqui para nossa segunda aula gravada, né? Hoje a aula vai ser sobre o mundo romano. A gente vai falar sobre as origens do mundo romano, a monarquia e a república. E hoje eu tenho uma convidada aqui para assistir a aula com a gente, né? Eu acho que uma pessoa que tem o gabarito dela está mais do que livre para assistir com a gente, né? Eu trouxe minha mãe. Tem 40 anos de educação pública, que já assistiu palestra ao vivo de Paulo Freire, já conversou com o Mário Sérgio Cortella sobre educação. Então, assim, acho que ela consegue estar acompanhando. Dá um oi. Oi, tudo Ela, bem? Espero que vocês não se incomodem de eu estar aqui interrompendo a aula de vocês. e aí, como eu falei, né? Como eu sou carente, eu gosto de ter alguém para conversar. Eu acho que vai ser produtivo eu mostrar para ela a aula. Talvez a aula seja um pouquinho mais extensa do que o normal, mas acho que vai ser bem proveitoso aí. Depois, como sempre, eu espero o feedback de vocês, se tá bom, se tá ruim. E, enfim, é isso. Então, vamos lá. Já começar a aula com alguns feedbacks, né, que vocês me deram sobre a última aula. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos que me deram esses feedbacks. Acho que vão surtir efeito para essa próxima. E, assim, algumas coisas eu esqueci de falar e outras coisas as pessoas trouxeram para mim que não ficou legal na explicação ou então que queriam saber mais. Eu acho que são válidas. Então, assim, a primeira coisa do teatro como forma de controle e o poder que o teatro tinha na sociedade do mundo grego que a gente conversou. Então, assim, o teatro não é que ele exercia um controle, tipo, a pessoa tinha que ir no teatro, senão ela ia sair da sociedade. Não. Era uma coisa mais ou menos civil, assim, sabe? Você olha para o seu colega e fala, pô, por que que o meu colega é um cara legal? Porque ele faz isso, isso e aquilo. A mesma coisa valia para o mundo grego. Então, por que que os gregos eles se identificavam como bons gregos? Eles iam fazer política, eles assistiam teatro, eles iam no templo cultuar os deuses, entendeu? Então, assim, o teatro não é que ele era uma forma de controle direto, você tinha que ir ao teatro. Não, era mais ou menos indireto. E aí, uma filosofia que um professor meu de cursinho passou para mim uma vez, que eu achei super legal trazer para vocês, é a cultura do assistir, né? O ser humano, ele é o único animal que em natureza assiste. A gente usa o poder de assistir, então a gente assiste TV, a gente assiste peças, como uma forma de transpassar conhecimento. E os gregos, eles tinham essa cultura, entendeu? É uma coisa que eles usaram, então, como influência para fazer um certo controle aí da cultura grega, tá? Se não foi claro, aí vocês mandem um WhatsApp aí que eu explico de novo. Outra coisa que eu também tinha conversado com a minha mãe antes de dar aula para vocês e que eu não trouxe foi as eleições das pessoas notáveis, né? Não pensem que hoje em dia a gente elegia um governador que é um ex-astro de cinema, por exemplo, que nem acontece nos Estados Unidos com Schwarzenegger, né? Isso não é novidade, tá? As pessoas na Grécia, lá no mundo grego, eles elegiam artistas de teatro, eles elegiam artistas notáveis, né? Eles elegiam é, como que fala? Celebridades, Celebridades, competidores. Então, o cara ganhava uma Olimpíada, ele era eleito um um grande atleta. guerreiro, um atleta. Então, assim, não é novidade. Eu acho que isso pode cair no vestibular. Vocês podem fazer um paralelo numa redação que fica bem legal. Uma outra coisa que... Ó, Uma coisa. pode perguntar. Notoriedade, era quem tinha alguma notoriedade, não Notoriedade. importa o ramo em que ela tinha Sim, destaque. que Se tinha destaque. destacou de alguma forma, ele podia ser um bom candidato. Exato. E que nem hoje em dia. Por exemplo, você pega o Cristiano Ronaldo, eu aposto que se o Cristiano Ronaldo concorresse com o presidente de Portugal, ele ganhava. Né? Sim, Não precisa, mas não precisa ser só lá, né? Pode ser alguma outra coisa, um artista de TV. O Dória é um empresário notório e foi eleito. Então, Luciano Huck é um sério candidato. exatamente. Então, esses paralelos aí são bem, bem ricos, né? De novo, vocês podem usar numa redação, isso pode cair numa prova, eu acho bem bacana. Um outro deslize, assim, que eu talvez tenha comentado, que eu tenha cometido, é que a Grécia, de fato, Grécia como Grécia, começou a existir só em 1827, tá? Então, por isso que eu tomo bastante cuidado, chamo sempre de mundo grego. Antes disso, a gente não pode chamar de Grécia, ok? Também falando do Mário Sérgio Cortella, que eu estava conversando, né? O idiota. Hoje em dia, a palavra idiota a gente usa muitas vezes para o cara que não tem cérebro, mas ele tem origem na Grécia. O idiota é o cara que não fazia política. E hoje em dia a gente fala, aquele cara só fala de política, que idiota, né? Olha como subverteu a palavra. Mas muito pelo contrário. Quem não fazia política era o idiota grego, tá? Então, assim, de novo, como a gente subverte as palavras, e isso também é uma traço cultural interessante aí. Deixa eu só fazer uma adenda aí nessa história do idiota. Manda. Tem uma palestra muito interessante do Mário Sérgio Cortella falando exatamente
sobre essa questão política e do idiota. Algumas pessoas já devem até ter visto, às vezes aparece aí nas redes sociais. Quem tiver um tempinho, aproveitando aí as quarentenas, faz uma pesquisa sobre isso. É um assunto muito interessante e vai ilustrar bem isso que vocês estão vendo e fazendo agora. E olha que riquíssimo da pergunta, né? Aí, outra coisa também que vieram me perguntar eram sobre as guerras, né? Porque eu não explorava muito as guerras e não falava muitos detalhes das batalhas. Gente, isso, assim, para a vida é legal saber, mas o vestibular ele não cobra muito tipo, o detalhe da batalha, de quem ganhou, quem perdeu e tudo mais. Tá, é importante saber quem ganhou a guerra no contexto geral, né? Então, saber que, por exemplo, a Guerra do Peloponeso, que foi a que a gente falou, quem saiu vitorioso foi a Liga de Esparta e Tebas, isso é importante. Agora, você ficar sabendo de todas as batalhas, qual foi travada, onde, tudo mais, isso é assim, não precisa. Vai gastar seu tempo com outra coisa, estuda português, que eu já falei para vocês que é a matéria mais importante para o vestibular, ok? E uma coisa que eu vou ter que reforçar para vocês é façam um quiz que eu vou colocar agora. O pessoal está pedindo para a gente colocar um quiz para vocês responderem, para saber da aula. Vai ser as perguntas da apostila mesmo. Respondam esse quiz para mim, tá? No fim da aula. Por favor, não deixem de responder. Isso é super importante. Saindo então dos feedbacks e dos lembretes, vamos de fato para a aula, né? E falar então sobre Roma, né? Roma e seu império é o título que começa, né? É um assunto que eu gosto um pouco, né? Ainda não chegou meus assuntos. Até agora eu estou indo um pouco nas aulas, eu estou indo um pouco assim meio que em primeira marcha, porque não são os assuntos que eu mais gosto. Eu gosto a partir da Idade Média, né? Mas como Roma é uma base da Idade Média, então é legal a gente saber aí e é um assunto super interessante. Então vamos lá, né? Roma, a gente tem um mapa, vou mostrar o mapa para vocês daqui a pouco, para vocês localizarem ele no mapa, mas eu acho que é importante a gente ressaltar as coisas que estão na apostila. Então, a apostila ela diz que Roma surgiu através de invasões indo-europeias. Qualquer semelhança com os gregos não é mera coincidência, tá? Foram povos que vieram da região entre a Ásia Menor ali, que é o Oriente Médio e tudo mais, e até da Índia, para a Europa e colonizaram aquela região, em especial os povos latinos e os povos sabinos, né? É super importante esses nomes, ok? E os latinos em especial, porque não à toa, né? As línguas latinas derivam desse termo. Então, assim, eles são a base de todo o idioma latino, eles são a base da cultura latina, ok? E daqui a pouco a gente vai ver como se deu essa expansão. Por enquanto, a gente ainda não fala de Roma, a gente fala de sabinos e latinos que colonizaram a região. E aí, de novo, a ideia de ter um elemento em comum, a ideia de ter uma construção de identidade. Quem que fez a construção da identidade romana indiretamente? Foi o Virgílio, quando ele escreveu o livro da Eneida. Então, a gente pode ver aqui, ó. Vocês conseguem ver meu mouse durante a projeção? Essa aqui é uma projeção da Eneida, ok? Em que o herói Enéas, ele vence a guerra de Troia lá pelos gregos, olha só. Então, a Grécia, de novo, o mundo grego, de novo, sendo a base. Então, por isso que eles têm essa influência. Quando o Enéas ele vence, ele é um herói da Guerra de Troia, ele volta, ele coloniza a região da Península Itálica, e aí ele dá origem à lenda da Eneida, né? E que vai dar origem ao Rômulo e o Remo, que a gente pode ver aqui em cima, ok? A loba com os dois menininhos é o Rômulo e o Remo, que deram origem, dizem que o Enéas é o pai de todos os romanos, né? Que o Enéas, não, o Enéas, tá certo. Virgílio é escritor. Que o Enéas é o pai de todos os romanos e que o Rômulo e Remo teriam fundado a cidade, né? Eles eram órfãos e aí eles foram criados por uma loba e aí depois eles juntos fundaram uma cidade às margens do rio e de novo o povo se estabelecendo ao lado de um rio. Isso tudo não é coincidência, gente. Isso é padrão. Óbvio que isso é uma lenda, né? Toda lenda tem seu fundo de verdade. Eu acho muito difícil que dois órfãos criados por uma loba tenham fundado a cidade, só que a lenda ficou. Inclusive, esse é o símbolo da cidade de Roma, é a loba com os dois menininhos, né? E aí, para estudo de Roma, a gente pode dividir Roma em três momentos: a monarquia, a república e o império, certo? A gente vai destrinchar nessa aula a monarquia e a república. O império é o assunto da próxima aula, e aí ele vale realmente uma aula inteira sozinho, porque é o momento mais rico da história de Roma, certo? Dúvidas? Um colocamento? Filho, só que essa imagem da loba com os dois aí é muito, muito, muito interessante essa história. Também sugiro
e pesquisem, leiam essa história. É É muito legal, é muito muito legal. legal. A história é muito bonita. Vale a leitura. E aí você vê, será que isso influencia no dia a dia? Pô, lógico que influencia, né? Eu que sou um fã de futebol, não pude deixar passar. O time do Roma hoje, ele usa o símbolo do Roma, do time, é a loba com os dois meninos, né? Então, para quem gosta de futebol, fica esse adendo aí. E mais ou menos aqui esse mapa eu trouxe, como vocês podem ver aqui destacado, onde morava cada um desses povos quando eles começaram a colonizar a Península Itálica. Então, para quem não sabe, a Península Itálica é essa bota aqui, ok? Parece mesmo uma bota. E, e aí a gente vê que a gente tinha a colonização dos etruscos, dos gregos mesmo, olha só os gregos aqui ao norte, né? E dos italiotas, que seriam a mistura dos sabinos com os latinos. Tudo isso era uma fusão, tá, gente? Assim, é óbvio que tinha um fluxo intenso entre esses povos, eles conversavam o tempo inteiro. E até os cartagineses, que por hora ainda não eram tão inimigos, mas lá para frente eles vão virar. A gente vai ter as histórias aí das guerras púnicas, mas esses são spoilers para os próximos slides. Certo? E aí, como é que se deu, né? O primeiro momento que se tem registro da história de Roma é uma monarquia, a monarquia romana, que durou entre o século 8 a.C. e o século 6 a.C., né? Tem muito pouco registro sobre esse tempo. Na apostila eles falam de 7 reis, já cheguei a achar 6 ou 5. Enfim, há controvérsias, acho que o vestibular não vai focar muito nessa história, mas o que é importante a gente saber, né? É importante a gente saber que os povos, eles de uma maneira geral, eles começaram a ocupar as regiões próximas às fortificações latinas, né? Então, a população mesmo, ela criava fortificações, os povos mesmos criavam fortificações a mando do rei ou não, e começavam a morar ali perto porque eram regiões que eram mais seguras, né, por conta das invasões de outros povos que tentavam tomar a Península Itálica dos então, até então romanos, aí sim, já romanos, né, já se identificavam como romanos. E era uma sociedade extremamente estratificada, então a gente pode ver aqui do lado, a gente pode ver aqui do lado a pirâmide. Então, de novo, patrícios, clientes, plebeus e escravos. Patrícios vem de pater. Olha a influência grega aí de novo, inclusive no elemento da estratificação e também no elemento das palavras. Não é coincidência isso tudo. Patrício vem de pater mesmo, e patrício é o romano que recebe as melhores terras, é o romano que vai fazer parte do governo, é o romano que vai mandar mais, tá? Então, essa estratificação social, e eu repito aquilo que eu já falei para vocês, gente, toda sociedade que tem uma estratificação social vai ter rixas, vai ter problemas entre esses estratos, entre essas categorias das pirâmides. Então, os plebeus, eles vão em algum momento fazer alguma revolta, isso vai acontecer, ok? Seja por poder, seja por dinheiro, seja porque alguma ganha algum direito que ela não tinha antes, ela quer mais. Enfim, são vários motivos aí, ok? Nessa monarquia é importante a gente ressaltar também a existência do Senado. Então, o Senado ele já existe, tá? O que é o Senado? O Senado é uma reunião de patrícios que vai decidir quais são as melhores coisas para acontecerem dentro da monarquia romana. Só que quem manda de fato é o monarca, é o rei, e o monarca dá a palavra, né? Rex, inclusive, né? Para quem não sabe, Rex é rei em latim. E o Tiranossauro Rex, inclusive, é o lagarto rei, né? E era o rei que dava, o Rex que dava a última palavra, que falava se o Senado tinha direito ou não. Então, o Senado aí ele existe, mas ele não exerce todo o poder de fato, né? Existiam também as centúrias, compostas pelos centuriões, que era o poder militar romano na época, ok? Isso é super importante porque ele vai ser a base dos centuriões romanos mais para frente, que vai dar base para o exército romano ser o grande exército da época deles, tá bom? Isso tudo foi aparecendo nessa época, tá? Essa estratificação social e tudo mais. E aí, conforme a gente vai falando, a gente pode perceber um poder oligarca, né? Um poder de uma minoria que comanda uma maioria, que são os patrícios. É óbvio que os patrícios eles vão querer mais direito, mais direito, mais direito, e eles não aceitam que o Senado fique submetido ao rei. Então, em algum momento, os patrícios eles se rebelam, eles derrubam o rei e vão dar origem à República Romana.
não esquecendo de chamar atenção ali na pirâmide, é importante que se observe essa pirâmide. Sempre para variar, a base são os escravos, e a grande maioria dominada lá pela minoria lá no topo da pirâmide. Não, E apesar de ter as eu rebeliões aí entre quero. eles, os escravos estão lá na base, lá embaixo, né? Você conversou comigo sobre aula antes, né? Não. Tá, então vamos fazer uma questão sobre escravo, então, já que você levantou a bola, a gente conversa, né? Pausem o vídeo, fiquem aí um minuto aí tentando responder a questão, tá? Espero que vocês tenham pausado, vamos conversar sobre a questão. É uma questão, assim, não é uma questão fácil. O que eu quero que vocês saibam sobre a escravidão romana? Cadê? Quero aqui. Vamos fazer anotações, né? Você sabe dessa, mãe, agora? Não consigo fazer anotação enquanto eu escrevo. Então, vamos lá. A escravidão da Roma Antiga, ela permaneceu praticamente inalterada ao longo dos séculos? Cara, não. Não, esse inalterado aqui é péssimo. Ela vai passar por diversas mudanças ao longo dos séculos de Roma e a gente vai ver isso ao longo do tempo e tudo mais, tá bom? Previa a possibilidade de alforria do escravo apenas no caso da morte de seu proprietário? Não, existiam esse apenas aqui que mata, tá? Existiam formas de... Tá impressionada, né? Existiam várias formas do escravo conseguir alforria, tá? Inclusive, existia a escravidão por dívida nessa época, então se o escravo ele pagasse a dívida dele, ele podia conquistar a alforria dele, então não, tá fora. Era restrita ao meio rural e associada ao trabalho braçal. Isso é no Brasil, tá, gente? Se bem que aqui também não era tão restrito assim, né? Mas, enfim, era mais voltado para o meio rural e ao trabalho braçal, não ocorrendo nas áreas urbanas. Péssima, não, nada a ver. Acontecia nas áreas urbanas de Roma e, enfim, é isso. E atingir as funções intelectuais Não, administrativas. dificilmente eles atingiam, na verdade, porque o escravo não tinha direito. O escravo, já salientei também com os meninos, não falei com você, eu acho. Mas escravo, diferente de servo, ele não tinha direito político, ele era mercadoria. Não adianta. Pressupunha que os escravos eram humanos e por isso era proibida toda forma de castigo físico. E aí isso que eu acabei de falar já entra. Nada a ver, né? O escravo, ele era uma mercadoria mesmo. Então, assim, você era dono do seu escravo, você tinha direito de fazer o que você quisesse com ele, inclusive em forma de castigo físico, né? Então, oi? Castigo físico? Tinha. Inclusive, toda sociedade escravocrata é completamente violenta. Completamente violenta, vai sempre ter um elemento de violência. É a única forma que eles têm de ameaça, né? Eles não conseguem ameaçar só do fala. Você consegue através do medo. Infelizmente é assim que foi, né? Então, ficamos então com a alternativa E. A escravidão ela variou ao longo do tempo, mas era determinada por 3 critérios, basicamente: nascimento, guerra e direito civil. Direito civil entra a dívida, tá bom? Vamos lembrar, então, essa questão ela é importante, ela fala, isso aqui é FUVEST, tá? FUVEST 2013, do ano que eu prestei vestibular. Olha que muito louco. E assim, eu vou colocar ela dentro daquele quiz lá que eu falei para vocês. Então, já está dado uma resposta. Se vocês assistirem a aula, vocês têm uma de bandeja. Beleza? Vamos lá. Vamos voltar pro... isso. Falar sobre a República Romana, então. Tudo bem até aqui? Não, tá de boa aí? Tranquilo. Estou aqui meio surpresa com a escravidão. Escravidão é escravidão. Escravidão, né? E é recente, né, que a gente acabou com a escravidão. Não é... Assim, até 2007 não tinha país escravocrata. Então, assim, muito louco. E você acha hoje em dia escravo no mundo? É super importante fazer esses links, então, com a antiguidade e com a atualidade. Senão não adianta nada a gente estudar, né, galera? Ou você estuda escravidão antigamente e fala, isso não existe mais. Não, ela existe escravidão. Existe muita gente que é escravizada, ou então que recebe um subemprego muito ridículo de coisa do cara ganhar $5 por dia, tá? R$5 por dia, equivalente $1 por dia, né, na verdade, que é R$5 por dia, e o cara vai trabalhar por fazer um regime fechado. E em São Paulo mesmo acontece aquela escravidão dos bolivianos que vêm para cá trabalhar como fala, de costura? Empregos. Não, mas fazer costura, Oficina de costura, vai fazer esse trabalho. Então, assim... No Nordeste tem muito. No Nordeste tem muita escravidão por dívida, inclusive, né? Que o patrão, ele fala, trabalha... ficam presas, são obrigadas a exercer atividade sem receber nada, porque ela deve.
Cada vez mais ela vai devendo, vai pegando dinheiro porque ela não tem como subsistir, vai ficando sempre eternamente presa àquela pessoa por uma dívida que ela vai carregar pela vida fora, nunca vai conseguir pagar. Então, assim, o nome escravidão no Brasil não existe mais. Felizmente, em 1888, a gente libertou todos os escravos e a lei ela é impassível de qualquer tipo de interpretação que não seja a real. Está escrito lá, é proibido escravidão no Brasil e ponto. Ninguém discute, não pode mais. Só que ainda assim, a gente vê, não com o nome escravidão formal, mas com regimes de escravidão. O cara nunca vai virar para o outro e falar, você é meu escravo, né? Não, isso dificilmente vai acontecer. Mas você sabe que é um regime de escravidão, desculpa, que permanece aí no Brasil até hoje, no mundo, inclusive, tá? Não é exclusividade brasileira, não, viu? Mas vamos voltar para Roma, né? Que é o que interessa, que é o que a gente tá vindo aqui conversar, né? Então, a gente não pode esquecer que os patrícios, eles deram golpe no rei e chegaram ao poder, certo? Gente, assim, vocês sabem a diferença, de fato, entre democracia e república? Porque a gente vive hoje num país que é democrático e republicano, né? Vocês sabem que as coisas elas não precisam subsistir, certo? Então, uma república pode ser uma república sem ser democrática. E uma democracia pode ser uma democracia sem ser uma república, tá? A democracia ela é a fonte do poder e a república ela vai ser a ideologia do poder, né? Então, é como esses estados eles vão se organizar, tá? E vamos dizer assim, a democracia ela é maior que a república. A democracia ela é o regime e ela é como um povo ele vai se identificar como a forma que ele vai lidar com a política, tá? Já a república ela é uma forma de organização. Então, abaixo da democracia você tem a república, você tem a anarquia, você tem o comunismo e por aí vai, tá? O fato é que a democracia ela pressupõe, ela está acima da república, mas nesse caso, uma república não precisa ser democrática, e é isso que eu quero dizer. A República Romana definitivamente não era democrática. Não era todo mundo que fazia política, inclusive. Tudo bem que na Grécia também não era, mas dentro de Roma existiam muitos romanos que não podiam fazer política, tá? E ela era governada especialmente pelos patrícios que tomaram o poder então do rei e mantiveram-se no poder. Então foi uma perpetuação de quem estava no poder, com exceção do rei, né? Houve então nesse momento a criação de cargos públicos, de uma maquinaria pública muito forte, chamado que eram os magistrados, tá? Que tinha na figura máxima o cônsul. Não era só um cônsul, existiam vários cônsuls e os cônsuls eram responsáveis pela parte romana e de seria o que seria hoje no Brasil o executivo. Eram eles que executavam as leis. Eles eram o poder máximo aí dessa magistratura. Quem fazia as leis de fato era o Senado. O Senado era composto por patrícios, tá? Esses patrícios, então, o que acabou acontecendo? Houve uma consolidação patrícia no poder, tá? E os patrícios, eles governavam para si, e era óbvio, a gente volta para aquela pirâmide, ela não deixou de existir, tá? Isso tudo é uma coisa que foi se perpetuando ao longo do tempo, certo? E isso cadê? Vamos trazer aqui. Foi desagradando os clientes, foi desagradando a plebe, os escravos, né? Quem liga com os escravos, né? Foi desagradando os clientes, foi desagradando a plebe, e houve em diversos momentos, né, tensões sociais por conta disso, tá? A plebe, opa, a plebe, ela ficou cada vez mais marginalizada, e por conta disso houveram essas tensões, e a plebe vai lutar, né? É importante eu dizer aqui também sobre a centúria, né? Os centuriões, eles ganharam mais poder com isso, porque eles estavam do lado patrício, tá? É importante ressaltar também que os clientes, eles ganharam, por conta deles não serem patrícios, eles tinham que achar uma forma de enriquecer. Então, olha que muito louco, um cliente, ele podia ter muito dinheiro, mas ele não fazia política. Por isso que os clientes muitas vezes eram a favor da monarquia. Lá no começo, quando teve o golpe que eles derrubaram o rei, haviam clientes que apoiavam a monarquia, porque eles comerciavam, eles tinham muito dinheiro por conta de comércio, mas eles não faziam política tanto quanto os patrícios. Eles falavam, poxa, entre apoiar patrício e apoiar rei, prefiro apoiar rei. Que o rei, pelo menos, não é patrício. O patrício vai governar para si, o rei governa, entre aspas, para todos, né? Então, o que acontece? Vai criar
uma tensão entre clientes e patrícios, entre plebe e patrícios, e mais dificilmente entre clientes e plebe, né? Mas acontece uma tensão social, sim, tá bom? Os centuriões, eles faziam parte dos patrícios, quem era centurião, o chefe do centurião, né? Porque a maior parte dos centuriões eram da plebe, eram os plebeus. Mas quem mandava de fato nos centuriões eram os patrícios, e eles ratificavam muitas vezes, eles davam poder para o Senado. Então, o que o Senado falava, os centuriões, à base da força, eles iam lá fazer coerção. Cara, então você pensa numa sociedade escravocrata, violenta com os escravos, uma sociedade que, na base do soco, aceitava o que o Senado fazia, certo? E muitas vezes quem tinha dinheiro, não tinha direito político. Puta, um caldeirão, uma efervescência de tensão política. Muita gente com muito interesse, exatamente. Então, assim, até que existem vários exemplos de tensões sociais, existem vários momentos de greve mesmo, mas a primeira greve que aconteceu foi a revolta do Monte Sagrado, está na apostila, vocês podem dar uma olhada. E, assim, não vale, aquilo que eu vivo falando para vocês, não vale a pena a gente ficar focando muito, mas vale a pena a representatividade. O que foi a revolta do Monte Sagrado? Foram os plebeus, eles falaram, não, simplesmente a gente não vai aceitar, e a gente vai para a beirada do Monte Sagrado, nos pés do Monte Sagrado, e vamos fundar uma cidade nova que não seja Roma. Nossa, cara, os patrícios ficaram morrendo de medo, porque a mão de obra da cidade, quem fazia comércio, quem enriquecia a cidade, quem estava na base da sociedade, ia largar a sociedade. Olha que muito louco. Então, assim, eles falaram, não adianta a gente bater mais, vamos começar a negociar. E aí eles abriram direitos, né? Esses 3 direitos aí, eles não aconteceram ao mesmo tempo, tá? Quero deixar bem claro que foram séculos e séculos de negociação, mas aconteceu, então, apareceu o tribuno da plebe, que era uma pessoa da plebe dentro do Senado que tinha o poder de veto, então era um cara extremamente forte, porque se 500 senadores falassem que ia acontecer uma coisa, mas o tribuno da plebe falasse que não, isso não acontecia, ele era plebeu, certo? Então, assim, foi uma concessão. A Assembleia da Plebe, ela era uma assembleia montada, tá difícil esse trava-língua. A Assembleia da Plebe, ela era montada pelos próprios plebeus para decidirem leis para os plebeus, para os plebeus, e, enfim, foram concessões, né? A Lei das 12 Tábuas foram leis que foram estabelecidas, elas falavam, por exemplo, que plebeu podia casar com patrício, que poderia haver ascensão social, então, nesse sentido, era muito restrita, muito pouca gente conseguia isso, mas algumas pessoas conseguiam. Falava que acabava com a escravidão por dívida. Então, olha só, como os plebeus começaram a ganhar direitos, né? Pergunta, na prática, isso funcionava? Funcionava, pero não mútil, tá? Dentro dos limites, eu acho. Dentro de muitos limites, tá? Não esqueçam, por exemplo, que o cara ele estava dentro o tribuno da plebe, né? O cara estava dentro do Senado e ele tinha o poder de veto. E os senadores eles tinham recursos ilimitados para a época, perto desse cara. Gente, existia corrupção? Lógico. Existia corrupção pra cacete. Esse cara ele recebia, existem registros históricos aí de propinas que esse cara recebia que ele subvertia. Essa história em algum lugar. Então. Então, assim, vamos criticar a República? O dia que vocês forem conversar com o seu, sabe o tio do churrasco, o Bolsominion, que você for conversar com ele, quando você for criticar a República, é porque é fácil bater no Bolsonaro, né? Mas, assim, mais do que isso, vamos criticar com cabeça, vamos usar argumento bom. E aí, quando você tem uma máquina estatal como essa, que é o Brasil, como era a República Romana, que tem similaridades, é por isso que é importante estudar a República Romana. A base da República Brasileira é a República Romana, tá? E essas similaridades, elas se arrastam. Então, assim, esse é o alicerce, é o começo da República, já tinha suborno, já tinha corrupção, entendeu? São coisas que se arrastam. Então, esse cara, ele sofria, assim, corrupção. Aliás, ele sofria não, né? Porque ele não era vítima. Ele fazia corrupção, ele aceitava dinheiro de propina, ele abria mão dos direitos da plebe para enriquecer, tá? Só te falar uma coisa, não Pode sei falar. se é pertinente. Diga aí. Mas quando você mostrou lá a estratificação e mostrou a pirâmide, claro que havia interesses entre todas essas divisões que haviam dentro da sociedade. Cada um tinha o seu interesse. É evidente que cada um ia brigar por ele, ia tentar corromper o outro para manter o dele, ia tentar
subornar o outro para manter o dele, ia tentar Sim, brigar para manter o sim. dele. Isso tá notório, E, né? A pirâmide denota não, isso. e esse lance de classe, a consciência de classe é uma coisa muito nova, né? Então, na época, o cara, ele era eleito pela plebe, mas muitas vezes ele não tinha interesse da plebe, né? Sim. Ele não olhava para o interesse da estratificação dele, que é o que exatamente o que você está dizendo, que eu estou concordando com o que você disse. O cara, antes de tudo, ele pensava em si para depois pensar Sim, no sim. grupo, né? E assim, gente, isso se arrasta até hoje, tá? A gente está falando de uma coisa de antes de Cristo, de 700 anos antes de Cristo, e se arrasta até hoje, acontece até hoje, tá? O ser humano é o ser humano. Então, E as diferenças sociais levam a isso. e diferença social leva a isso, né? A gente vai ver desdobramento disso ao longo da história do nosso curso? Com certeza. Um dia eu vou estar falando de Marx para vocês e a gente troca uma ideia, tá? Vai chegar o momento. E aí, gente, a gente tem que pensar nesse processo como um processo. Olha só que puta aula. Processo como processo, né? Tem que pensar como uma coisa que ela não é parada, é uma coisa contínua, tá? Uma consequência disso é que Roma começou a se expandir, começou a ficar forte, tá? Por quê? Porque, de certa forma, conseguiu se aquietar a plebe, ela tinha menos direitos do que ela deveria, mas ela tinha direitos. Começou a organizar o Estado começou a ter dinheiro, começou a se juntar, escravo era mercadoria e tal. Então, assim, Roma começou a ter um cenário perfeito para ter uma expansão, tá? Para abrir os horizontes. E aí, não à toa, o título desse slide, assim, não está na apostila, foi um título que eu pensei aqui, demorei horas para chegar a esse nome, é Embrião do Império Romano, tá? Porque tudo isso foi embrião, isso tudo gerou, foi um germen, né, que se chama. Conseguiu dar origem ao Império Romano que a gente vai estudar na próxima aula. Então essas coisas elas não são coincidências, né? Não é uma coisa que acontece de graça, gratuita. Então uma consequência disso foi a fortificação, o fortalecimento da centúria, dos centuriões e o fortalecimento do Senado. Isso gerou uma possibilidade de Roma ser maior, tá? Só para dizer que Roma ela não começou a expansão com caráter de puta, vou conquistar outros territórios. Não foi isso. Ela começou com caráter de defesa. Os outros territórios começaram a invadir Roma. Está escrito na apostila, inclusive, vocês dão uma olhada lá depois. Eles começaram a invadir Roma e Roma, como defesa, se manteve. Só que aí começaram, o Senado começou a olhar e falar, pô, a gente está tão mais forte que esses caras que estão tentando invadir a gente, por que a gente não chega e bate neles de fato? Né? Por que a gente não toma? E aí, as guerras romanas começaram a ter uma liberdade expansionista, começaram a olhar e falar, pô, a gente consegue mais do que ficar parado aqui, vamos expandir, vamos ganhar mais riqueza, vamos além, né? E aí eles começaram a se expandir. A guerra que mais representa expansionismo romano é a Guerra Púnica. E aí é por isso que eu trouxe esse mapa aqui para a aula, que foi as guerras contra Cartago, tá? Cartago era uma colônia aí, tinha uma força tanto quanto a força de Roma, e Roma começou a expandir mesmo para Cartago, começou a atacar Cartago, tanto que a primeira guerra púnica é para conquistar essa região aqui. Cadê? Deixa eu grifar. Opa, né? Spoilers. Foi para conquistar essa região, deixa eu tirar o verde e colocar um rosa. Rosa dá para ver legal. Aqui nesse mapa, não. Que cor que é? Que legal. E dá para ver aqui. Não acho. Preto, não tem? Preto tem. É porque preto tá escrito. Vou pegar uma outra cor. Amarelo. Amarelo não tem nada de amarelo aqui. Então, deixa eu ver. Nossa, ótimo. Então essa ilha aqui, ó, ela era cartaginesa, Uhum. né? E aí Roma tomou. Na Primeira Guerra, se chama Sicília, tá? Essa ilha. E aí Roma tomou. Na Primeira Guerra Púnica, eles tomaram de Cartago. Inclusive, se vocês verem, depois que eu fizer essas rabisco aqui no mapa, eu vou mostrar para vocês lá atrás a Sicília como cartaginesa. Lá naquele primeiro mapa tá escrito como Sicília como colônia de Cartago, tá? E aí, eles olharam e falaram, por que não? Só que a Segunda Guerra Púnica foi talvez a guerra mais emblemática da história de Roma, é a guerra mais lendária. Você conhece essa história, mãe do Aníbal? O Aníbal ele era um governante cartaginês. Ele teve a brilhante ideia de atravessar, de chegar, marchar sobre Roma com elefantes. Isso. Então ele montou uma tropa e a tropa tinha elefantes, tinham elefantes como montaria, e eles sabiam que eles não conseguiriam desembarcar em Roma
com os elefantes. Então, o que eles fizeram? Eles desembarcaram, eles saíram de Cartago aqui, eles vieram para Málaga, Sangueto, né? Eles vieram para essas regiões aqui que eram cartaginesas, e eles marcharam de Cartago para Roma. Eles fizeram esse caminho. Só que aqui, aí entra a geografia, aqui, gente, tem os montanhas, tem os Alpes, tá? Então, metade das tropas, assim, não sei se foi metade, assim, não lembro do número exato, mas uma grande quantidade das tropas, uma boa parte das tropas morreu nessa travessia. Eles esperaram que fossem chegar suprimentos que nunca chegaram, e era difícil essa travessia. E quando eles se atravessaram, Roma estava completamente defendida. Os romanos eles montaram barreiras de defesa aqui no território romano, e aí a expansão cartaginesa foi contida. E para piorar, por que os suprimentos nunca chegaram? Porque Roma, sabendo que Cartago ia atacar, Roma iniciou um ataque. Deixa eu mudar de cor aqui. Roma iniciou um ataque romano na cidade de Cartago. E aí o Aníbal teve que recuar para defender a própria cidade. Cara, foi um desastre. Cartago nunca mais foi a mesma. Aconteceram, muitas pessoas perderam, além de perder a vida, né? Roma conseguiu aí estabelecer uma vitória avassaladora e inteligente sobre Cartago. Vocês veem, então, como foi importante o Senado ser estruturado, porque teve um movimento estratégico. Quem era centurião deveria não, né? Existiam generais que eram os caras que estudavam guerra, eles manjavam muito de guerra, então eles nessa época já tinham estudado Alexandre, as guerras gregas, lembra que a gente falou nas outras aulas? Esses caras estudaram e falaram, mano, vamos atacar Cartago na hora, né? Estrategista, né? Do grego estratégia, né? E aí os caras eles conseguiram derrotar Cartago, e ainda teve uma terceira guerra púnica 100 anos depois disso, bem depois disso, que foi para de fato conquistar Cartago. Eles conquistaram Cartago. Cartago virou Império Romano, virou Império ainda não, né? Mas virou parte de Roma. E aí, só para vocês terem noção de como Roma odiava Cartago, como Cartago foi importante nessa história, eles jogaram sal em toda a terra de Cartago, na verdade, nos sistemas de irrigação de Cartago, para que nada nascesse mais naquela região. Eles extinguiram a terra, os cartagineses foram escravizados ou mortos e vendidos como mercadorias muitas vezes. Então vejam só o Império Romano. Por que fica difícil eu confundir Império, né? Por que eu falo Império? Porque esse é o embrião. De fato, começou a se expandir. Roma olhou e falou: consigo abrir frentes. E aí, por conta disso, Roma se expandiu. Lembra do mapa da outra aula do Alexandre? Tudo que era Alexandre virou Roma. Tudo não, na verdade. Muitas regiões aqui da Ásia, aqui mais ou menos para cá, assim, né? Para cá. Roma já não chegou. Mas essa região aqui, ela vai virar tudo Roma. Tudo. Isso aqui vira tudo Roma. É tudo Roma daqui a pouco. Vai ter mapa. Uma vitória fez toda a diferença. Uma vitória fez toda a diferença. E aí Roma abriu frentes, conquistou o que era a Grécia, que era mundo grego, né? Olha o cuidado que a gente tem que tomar. Conquistou a Anatólia, que é a Turquia, conquistou onde hoje é Jerusalém, conquistou o Egito, conquistou o que era de Alexandre, né? E aí eles viraram, inclusive, com influências gregas, né? Não esquecemos, então, que existiam colônias gregas naquele início romano, lembra? E somando tudo isso, Roma virou o grande império que foi e que a gente vai estudar na próxima aula. Minha dívida, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Cartagineses, olha aqui embaixo, ó. Cadê? Deixa eu colocar. Dá para ver? Não. Peraí que eu vou. Ele tem que descer. Ele tem que aqui, ó. Tá. Ele tem que descer o negocinho. Eu vou desenhar. Aê. Deixa eu colocar branco péssimo. Vermelho aqui, ó. Isso aqui é amarela carta. Coisa de carta. Tá vendo aqui? Muito louco, né? Muito bom. Lá no comecinho da aula. Antes da monarquia. Aí, esse é o desenho do Aníbal no elefante, tá?
olha lá atrás os Alpes, né? Essas coisas não são tudo retratações, eles retratam mesmo, tá? E aí, Roma ficou assim, ó, certo? Várias divisões aí, e foi o começo, ó, província do Império Romano, o comecinho do Império Romano, né, tá? Capadócia, que eu falei lá, né? Mesopotâmia, ó, lembra Mesopotâmia? Agora é tudo Roma, né? Tem um negócio para falar, cadê? Então, isso aqui Mare Nostrum. virou isso aqui, certo? Mare Nostrum. Não era isso, mas é isso agora. E aí, como vocês podem ver, não à toa, o Mar Mediterrâneo ele virou totalmente navegável somente pelos romanos, né? Cercado por eles. Cercado por eles, comercializado por eles somente. Esse é o mapa da apostila, né? Tá meio bagunçado, mas aí vocês podem ver que Roma tomou conta do Mar Mediterrâneo, que eles chamavam inclusive de Mar Interno, o mar de dentro, e eles falavam, o Mediterrâneo é só um marzinho que a gente tem. Pior que os caras podiam falar isso porque era mesmo. Marzinho particular. Marzinho particular em que rolava todas as navegações. Então, óbvio, eu não falei na aula, mas vocês podem levar em consideração que a Marinha Romana era muito forte, né? Por que será? E nesse momento ela ganhou muito mais força, ganhou investimento, ganhou dinheiro. Roma tinha escravos e os escravos eram a base da mão de obra romana, era um produto, tá? E aí a gente guarda isso tudo porque na próxima aula, isso é tudo que eu tinha para falar para vocês. Na próxima aula a gente fala sobre o Império Romano. Gente, de novo, espero feedbacks. Mãe, obrigado pela participação. E fala. Não, só me despedir, dizer que torço muito por vocês. Não se deixem abater por essa dificuldade que a gente está vivendo. Não deixem de estudar. Leiam isso e outras coisas, aprofundem, aproveitem o tempo que vocês podem ter livre para alguma coisa e ocupem a cabeça de vocês com coisas que vai dar resultado lá na frente. Sou fã de todos vocês e acompanho sempre, estou perguntando, quero saber sempre as coisas que vocês falam. Eu dou sempre aula para ela antes de falar com vocês, né? Torço demais por vocês. Eu acho que a gente trazer uma expertise dessa pro cursinho é sempre muito bom. Olho de filho, não vale. Mas beijo para vocês todos, estou na torcida. Não deixe de estudar tudo isso. Procurem ler um pouquinho lá da história do Cortella, vocês vão gostar. E é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês, certo? Beijos e abraços, até a próxima. Semana que vem também de novo. Façam um quiz, tá? Vou colocar lá para vocês. Tchau, tchau.